Olá pessoal, estamos aqui para mais um IGTV sobre pensão por morte. Já fizemos dois, fizemos um falando sobre o que é pensão por morte e quem tem direito, e fizemos outros falando qual é o prazo para requerer essa pensão por morte, desde quando o dependente consegue receber, e quando eu devo requerer, e de todas as alterações legislativas que tiveram durante todo esse tempo. Hoje eu achei de suma importância trazer para vocês como ficou o valor do benefício da pensão por morte após a reforma da Previdência. Logicamente, sempre trazendo um comparativo do antes da reforma e do depois da reforma, para que vocês consigam entender de fato o que foi alterado. E, infelizmente, as notícias não são boas, A reforma ela veio e prejudicou bastante o valor de todos os benefícios. E da pensão por morte não foi diferente. Então, como é que eu posso explicar para vocês essa alteração? Eu preciso dizer para vocês que antes a pensão por morte era calculada em cima do valor da aposentadoria. Se o falecido já fosse aposentado, os seus dependentes iriam receber 100% do valor da sua aposentadoria. 100% do valor da aposentadoria. Se ele não fosse aposentado, o cálculo seria feito em cima de uma aposentadoria por invalidez. Então, eu não sou aposentada, eu ainda estava trabalhando quando faleci. Então, como é que vai ser feito o cálculo? O cálculo seria o mesmo cálculo da aposentadoria por invalidez. E desse cálculo, os dependentes receberiam 100%. Olha a diferença, gente. Antes da reforma, os dependentes receberiam 100% da aposentadoria, se o falecido já fosse aposentado, ou 100% de uma possível aposentadoria por invalidez, se ele ainda não estivesse aposentado à época do óbito. Passado a reforma, lembrando, os dependentes recebem de forma igualitária. Se são 4 dependentes, cada um receberia 25% do valor do benefício. Passado a reforma, a mudança ela é drástica. Antes, os dependentes recebiam 100% do valor da aposentadoria. Após a reforma, ou seja, para óbitos posteriores, a partir de 13 de novembro de 2019, os dependentes, eles passam a receber 50% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente. Ou seja, se o falecido tinha 3 dependentes, vai ser 50% mais 10% para cada dependente. Ou seja, 50% mais 30% vai ser igual a 80%. Então, se eu tinha uma aposentadoria de R$1.000 e antes da reforma os meus dependentes continuariam recebendo R$1.000, após a reforma, os meus dependentes passam a receber apenas 80% do valor da minha aposentadoria, ou seja, R$800. Houve uma queda, uma redução de R$200 no valor da aposentadoria após a reforma da Previdência. Lembrando que para óbitos que aconteceram antes da reforma e foram requeridos dentro do prazo. Lembre que no vídeo 2 eu falei muito em relação ao termo inicial da pensão por morte, qual era o prazo que eu tinha para requerer, E isso aqui ele é importante ser observado, porque isso vai definir se você vai se enquadrar nas regras antes da reforma ou após a reforma. Quero lembrar também que nenhum benefício em que pese a gente falar que vai ser 10% por dependente, ele não pode ficar inferior. O total pago aos dependentes, ele não pode ser inferior a um salário mínimo. Hoje não existe na Previdência, nenhuma pensão por morte inferior a um salário mínimo. Outra coisa que eu quero lembrar, para aquelas pessoas que já eram pensionistas, não se preocupem, os seus benefícios, o valor do seu benefício, ele não vai ser alterado pela reforma. Apenas para pensões por mortes deferidas, concedidas após reforma, e que aquela pessoa ainda não tinha o direito adquirido, ou seja, não tinha preenchido os requisitos até 12 de novembro de 2019, que foi a data limite da mudança da reforma da Previdência. Está bem? Então, só repetindo para vocês, antes da reforma, os dependentes recebiam 100% do valor da aposentadoria, se o falecido fosse aposentado, ou 100% do valor da aposentadoria por invalidez, caso na data do óbito ele ainda não fosse aposentado. Passado a reforma, isso cai para 50%, mais 10%
a cada dependente. Digamos que José só tinha um dependente, né? Só tinha uma esposa, né? Não tinha filhos. Então, antes da reforma, essa esposa receberia 100% do valor do benefício dele. Após a reforma, essa esposa só passaria a receber 60% do valor da aposentadoria de José. Isso é só para vocês terem noção do quanto caiu. Sem falar que a forma de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, idade e por invalidez, ela também mudou. Então, o valor do cálculo da aposentadoria já reduz o valor do benefício, tá bem? E esse outro cálculo, né, na verdade que não é um cálculo, a partir de quanto eu vou receber a aposentadoria, que seria apenas partiria de 50% e não de 100%, e mais 10% a cada dependente, lembrando que é 10% a cada dependente até o limite de 100%. Eu chego ao limite de 100 a partir de quanto? A partir de 5 dependentes. Se eu tiver 10 dependentes, continua sendo 100%. Não tem como passar de 100% do valor do benefício, tá certo? Quero lembrar ainda o seguinte: se algum dependente ele deixa de receber a pensão por morte, ou porque faleceu, ou porque atingiu a maioridade, né? Ou no caso da companheira e do cônjuge, porque passou o prazo de recebimento, esse valor ele volta para o montante geral e é redistribuído entre os dependentes. Pessoal, eu espero ter contribuído mais uma vez para que você tenha consciência dos seus direitos. O benefício da pensão por morte teve mais uma alteração, que fizemos uma publicação há poucos dias, né, sobre os prazos de recebimento da companheira e do cônjuge. Dê uma volta aí um pouquinho as publicações e leia, é bastante importante. E eu vou continuar fazendo vídeos, né, como esse, para que você cada vez mais fique informado das mudanças da reforma da Previdência e as consequências dela ao longo do tempo. Qualquer dúvida, deixe um DM, faça um comentário ou mesmo entre em contato com a gente pelo WhatsApp disponibilizado na nossa bio, tá bem? Até a próxima, fiquem com Deus!